Olá, seja muito bem-vindo a mais um O que Importa, onde a gente traz temas, assuntos que a gente vem discutindo há um tempo e que a gente gostaria muito de compartilhar a nossa opinião, mas que talvez nem importem tanto assim. E a gente estava falando esses dias sobre autenticidade, que para mim é uma das coisas mais importantes. E nos nossos questionamentos sobre, afinal, o que é autenticidade? E para mim ficou muito claro que a autenticidade é viver seguindo a sua resposta interna. Isso para mim é uma das coisas mais importantes e que ficou muito vivo na minha vida depois que eu comecei a questionar muitos rótulos e caixinhas que a vida, a sociedade acabou me colocando e eu acabei aceitando esses rótulos. E por a gente viver, né, em grupos e querer se encaixar, principalmente durante a nossa adolescência, eu fiz muito isso, né, de nem processar direito qual que era a minha resposta, mas de fazer o que estava todo mundo fazendo. E a gente faz isso de uma forma bem inconsciente na adolescência para se encaixar, mas que ser aceito é um lugar muito que acaba sendo confortável para a gente de alguma forma, e a gente passa a aceitar esse padrão e fazer isso em muitos pilares da nossa vida. E eu acho que a maior reflexão que a gente pode fazer é: será que eu tenho que fazer isso mesmo, né? Quando alguém te diz, mas você tem que fazer isso. Mas será? E ir voltando para a sua própria resposta interna. Hoje em dia ainda está cada vez mais difícil você encontrar esse ponto de autenticidade com as redes sociais. Porque a todo momento é alguém te dizendo, tipo assim, você tem que fazer isso, ou tipo, faça isso se você quer ter sucesso, ou faça aquilo se você não sei o quê. E você acaba percebendo que tá todo mundo só repetindo e falando mais do mesmo. Muitas vezes eu entro no Instagram e aí eu vejo, tipo, exatamente o mesmo Reels feito por 50 pessoas exatamente igual. E aí você vira e fala, tipo, cadê a autenticidade naquilo? Tipo, realmente a gente precisa seguir uma fórmula pronta para ter o sucesso? Será que a gente realmente precisa fazer o que os outros estão fazendo? Ou exatamente tipo, o que os outros dizem? Tipo, você tem que fazer isso para conseguir isso. Ou será que existe a nossa forma? Se a gente fizesse da nossa forma, funcionaria da mesma forma. Mas ao mesmo tempo também, tipo, todo mundo falando sobre autenticidade, mas afinal, o que é ser autêntico? Aí uma pessoa fala, autenticidade é isso. E aí todo mundo começa a seguir o que aquela pessoa fala que é autenticidade. Então, será que eu estou realmente sendo autêntico ou será que eu só estou seguindo o que a outra pessoa falou que era o que era autenticidade? É confuso? Tipo, como realmente saber se estamos sendo autênticos de verdade ou se a gente só está reproduzindo, mas algo que a gente ouviu e que disseram pra gente que era o que era ser autêntico. Por isso é que é tão importante o colocar em prática, o testar, e nós estamos sempre a dizer isso, ser cientista da própria vida. E não é numa ótica de, mas eu não tenho um caminho, eu vou errar. Não, a partir das lições, das ferramentas, das coisas que nós temos já na nossa vida, perceber o que é que funciona para mim e o que é que não funciona. Mesmo que o outro diga que é desta forma que vai funcionar. Se calhar dessa forma vai funcionar para ele. Tal como quando nós dizemos, mas o desenho humano mudou a nossa vida. Para nós, e nós estamos a realmente a partilhar algo que foi importante para nós, mas não estamos a dizer que tem que ser para toda a gente, não vai ser para toda a gente da mesma forma. Aliás, nós já reforçamos isto várias vezes, até há pessoas que não sabem nada de desenho humano e que nós vemos que estão a viver de forma autêntica, que estão a ser elas mesmas. Então não é preciso nada se nós já estivéssemos conectados com as nossas respostas. E isto é o que nós achamos que é a autenticidade e aquilo que nós defendemos mesmo, que é, independentemente da ferramenta que houver, da ferramenta que estiver por trás, e nós aqui partilhamos uma que para nós nos ajudou muito neste processo de nós voltarmos a nós mesmos, mas o essencial é isto, é nós estarmos em nós mesmos, independentemente do que alguém diga, que tem de ser em qualquer área da vida, seja na área espiritual, seja na parte do trabalho, seja nas relações, até mesmo na parentalidade. Quantas vezes é que, quando eu entrei agora neste tema da parentalidade, faça isto porque o bebê é assim, os bebés são assim. E eu experimentei com a minha filha e não resultou, porque os bebés não são assim, tal como o adulto não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. Então, nós conseguirmos experimentar e ver o que é que resulta ou não,
sem termos que colocar-nos a nós e aos outros numa caixinha de se resultou para mim, tem que resultar para ti, por desta forma que vai ser, ou vice-versa, se resultou para o outro, vai resultar para mim, porque é que não está a resultar para mim, porque é que não estou a conseguir lá chegar? Se calhar não estou a conseguir lá chegar porque não é a minha forma. É isto, é de estar consciente sobre o que é para mim. E a Ana falou, tipo assim, sobre ferramentas. Tipo assim, a ferramenta que apoia a gente é o desenho humano. Pode ser que para você seja outra, e pode ser que para você seja ferramenta nenhuma. Porque eu sempre falo, inclusive, para as meninas, por exemplo, meu parceiro, ele não entende nada dessas coisas. Tipo assim, ele sabe que eu trabalho com desenho humano, tipo, entende o básico do básico, mas ele não sabe o tipo dele, não sabe nada. Mas eu acho lindo ver como ele vive realmente a autenticidade dele. Eu sei o desenho dele. Então eu sei que eu consigo perceber muitas coisas que ele realmente age como um projetor. Mas ele não tem nem ideia do que isso significa. E ele não faz nada. E simplesmente ele vive de acordo com o que ele acredita que é o que ele tem que fazer, com a verdade dele. E é extremamente autêntico. E quando eu vou vendo as coisas que ele vai fazendo, eu fico vendo, cara, é exatamente como um projetor deveria agir. Sem saber ou sem fazer esforço nenhum. Porque ele realmente, tipo, só tá conectado com o que ele acredita nele. E sem precisar depender de nenhuma ferramenta ou não. Simplesmente ele confia no feeling que ele tem, que ele sempre fala, tipo, é um feeling que eu tenho. Então ele simplesmente confia nesse feeling. E eu acho a coisa mais linda do mundo, porque pra mim isso é a real autenticidade. Ele não tá fazendo nada porque alguém falou, ou porque é uma ferramenta disso, ou porque ele tá se apegando. É simplesmente porque ele sente que é aquilo que ele deveria fazer. Então, eu acho isso muito maravilhoso, que eu consigo perceber, tipo, tá vendo? A gente não precisa, e é o que a gente sempre fala, a gente não precisa de uma ferramenta. As ferramentas estão aqui para ajudar. Como o desenho humano, que nem a Ana falou, o desenho humano ajudou a gente. Mas pode ser que não ressoe com você. Pode ser que outra ferramenta ressoe. Ou pode ser que nada, nenhuma dessas ferramentas ressoe com você. E você tem que olhar para você mesmo e perceber, tá, então, o que é autêntico meu? Você tem que fazer um trabalho de se questionar, tipo, tá, mas então, isso aqui é meu ou isso aqui me disseram que eu tinha que ser assim? Eu tô fazendo isso porque faz sentido pra mim ou porque alguém me falou que eu deveria fazer isso todos os dias? Eu tô, sei lá, ser vegetariana ou acordar cedo todos os dias, 5 da manhã e escrever ou, sei lá, tenho que correr, eu tenho que fazer não sei o que, não importa. Questione tudo que você tá fazendo. É porque faz sentido pra você e te faz bem? Ou porque alguém disse que você deveria fazer isso? E sobre isso tem um livro muito bom que eu amo muito, que é sobre o quinto compromisso, que ele fala muito desse quinto compromisso, que seria questione tudo, mas saiba ouvir. Então, ouça o que outra pessoa está dizendo. Ouça realmente atento, aberto, né? Não precisa se fechar no seu mundo, essa é a minha resposta, e ficar cego, entrar até mesmo num fanatismo, tentando até mesmo impor a sua resposta para os outros. Mas ouça com o coração aberto e se questione. Testa, experimenta, né? Eu acho que não, e não é sobre forçar os outros, não é só porque funciona para mim. Por exemplo, no caso do parceiro da Nath, que é projetor, funciona para ele. Se ele quiser me ensinar a forma dele, falar, você tem que fazer isso, 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 para mim não vai funcionar. Então, mas eu posso ouvir e eu posso respeitar porque funciona para ele. E esse processo, né, de ouvir a sua própria resposta é o primeiro passo, né? O primeiro passo é realmente me ouvir e perceber o que será que é para mim é um sim, será que é um não, né? Não necessariamente dessa forma, para os geradores funciona muito dessa forma, né? Esse sim e esse não, mas você ouvir isso e deixar essa voz cada vez mais forte na sua vida, então, porque funciona como se fosse eu gosto muito de imaginar como se a gente estivesse numa sala com várias caixinhas de som tocando. E cada uma tocando em uma rádio diferente. Uma rádio de axé, de pagode, de rock. E quando você entra nessa sala, parece uma bagunça, um barulho muito grande. E a gente não sabe direito o que está se passando, o que está acontecendo, é só um barulho. Mas se você consegue ir afinando essa sua conexão com uma caixinha de som específica, aquela que faz você se sentir melhor, que bate em você de alguma forma diferente, você vai
caramba, tá, essa música é como se todas as outras ficassem mais baixo porque você tá ouvindo essa. E é um processo mesmo de se escutar, não é de uma hora para outra, não é um passe de mágica, é um processo. E conforme você vai confiando mais no que você tá ouvindo, vai ficando cada vez mais alto, vai ficando cada vez mais presente, porque é como se você estabelecesse uma conexão mesmo com essa sua voz, que não necessariamente é uma voz, essa sua resposta. E esse é o primeiro passo, né? Você escutar a sua resposta para viver uma vida realmente autêntica, seguindo a sua verdade, honrando, né, aquilo que a sua alma está te dizendo, porque essa resposta vem da nossa alma, do nosso âmago, daquilo que verdadeiramente importa para a gente, para viver uma vida com propósito. A gente já falou isso, né? Viver uma vida com propósito. Inclusive, se você não ouviu o vídeo, vale a pena assistir. E o segundo passo seria, depois de ouvir essa resposta, é você ter coragem para seguir essa resposta. Isso é o que... Porque a gente pode até saber nossa resposta, a gente pode até duvidar, e dar esse passo confiante é aí que está o desafio. Por isso que a gente precisa treinar nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia, do que comer, o que vestir, para que quando cheguem as grandes decisões na nossa vida, a gente tenha essa força, a gente saiba isso tão forte que temos que seguir isso, que você simplesmente vai fazer um movimento alinhado com isso, porque não tem outra dúvida. E por isso é que quando nós nos encontramos as três e começamos a falar sobre estes temas, porque atenção, este tema nós já falámos desde que nós nos encontramos, o como é o que toda a gente anda atrás. Ok, eu tenho que escutar a minha voz, mas como é que eu escuto essa voz? Como é que eu sintonizo? Como é que eu sei? Como é que eu sei? E é aqui que nós dizemos que as ferramentas realmente nos podem ajudar, porque as ferramentas podem nos dar dicas de como é que isso pode funcionar para cada um, mas ainda assim cada pessoa vai senti-lo de forma diferente. Então, mesmo nas generalizações do como, por exemplo, se entrarmos no desenho humano mais uma vez, de um gerador, que é o sacral, sim ou não, e eu andei à procura de o que é isto, sim ou não, como é que as pessoas sentem. Cada pessoa vai sentir da sua forma. Mas se perguntar a um gerador o sim ou não, a pessoa sabe que é um sim ou não. A pessoa sabe dentro de si. Só que há muito, como estás a dizer, muito barulho de fora, muitas coisas, e nós fomos ensinados que temos que ver os prós e contras, pensar nas coisas racionalmente, ter a certeza do que vamos fazer, olhar para todos os passos. Isso só é barulho mais interno de começarmos a duvidar daquilo que é natural em nós e que se calhar se não tivéssemos essas preconceitos postos pela sociedade que nós incorporamos como os nossos, a certa altura da vida, se calhar seria mais fácil nós apenas seguirmos essa resposta que já seria natural. Mas nesta fase, enquanto adultos, e quem está nesta área do autoconhecimento, e quem está nesta busca de se conectar consigo mesmo, é porque a certa altura já se perdeu dessa resposta. E nesse processo, ter uma ferramenta que nos diga o nosso como pode nos ajudar a que nós testemos na nossa vida se realmente é o nosso como. Porque esse é o ponto. É que as ferramentas nos podem dar essas informações, tal como o desenho humano para nós deu. Mas depois, cada uma de nós foi testar, dizer, vamos lá ver se isto realmente funciona, se isto realmente é assim, se isto realmente me leva a algum lado, se isto realmente me ajuda de alguma forma. E é esse o ponto. É sempre questionar, até mesmo nas respostas que nos dão, questionarmos e colocarmos em prática e vermos os resultados na nossa própria vida, porque é a nossa própria forma. Porque cada um é diferente do outro. Então não há como generalizar e dizer todo ser humano funciona dessa forma, não é? É aquela coisa que nós estamos sempre a dizer, escuta a sua intuição, escuta o seu ser, escuta o seu ser. Mas o que é isso de escutar o meu ser? Como é que isso funciona? E aqui que eu acho que as ferramentas podem ajudar, mas também este questionar leva-nos a que nós não façamos, tal como a Nati estava a dizer, as coisas somente porque alguém nos diz, alguma ferramenta nos diz, não é? Então, alguém diz, não, para realmente conseguir escutar, tu tens de fazer, levantar esta hora, depois tens de fazer isto, depois tens de comer isto, depois tens de meditar, depois tens de respirar, depois tens de não sei o quê. E parece que há certos passos que, se não forem dados, nós nunca vamos conseguir conectar connosco mesmos ou nunca vamos conseguir chegar a um estado de completude. E isso não existe.
uma coisa que eu acho muito importante é a autenticidade, e a espiritualidade e quem nós somos, funciona na vida do dia-a-dia, é no mundano, é na vida real, não é uma coisa separada, eu não tenho que me separar no dia-a-dia para começar a escutar o meu ser, para começar a ser autêntica. É nas respostas que eu dou, nas decisões que eu dou, e tal como a Tássia estava a dizer, nas pequenas decisões, nas pequenas escolhas, que eu vou reforçando e vou mostrando a minha autenticidade. Não é um trabalho que eu tenho que fazer fora da vida, não é um processo que acontece fora durante uma hora que eu tenho ali especializar. Não, agora vou ser autêntico, vou conectar comigo. Isso não existe. Então, tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida são uma oportunidade de nós trabalharmos isso em nós sermos autênticos, nós temos as nossas respostas. E isso é muito importante para que nós não nos fechemos em fórmulas feitas em qualquer área da vida que alguém disse que é assim que tem que fazer para que mais lá à frente alguma coisa venha, mais lá à frente sejamos alguma coisa que nós queremos muito e que não somos agora. Só existe o agora, por isso a nossa possibilidade é de agora sermos autênticos, de agora darmos as nossas respostas, de agora fazermos da nossa própria forma. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores desafios na realidade. Tipo assim, você se manter autêntico na vida cotidiana, tipo assim, com tanta coisa acontecendo. Porque é muito fácil você, tipo assim, tá, eu vou pro Monte dos Himalaias meditar, e aí eu vou me iluminar e eu vou me encontrar quem eu sou. Mas quando você descer do monte, você vai voltar pro caos do dia a dia, com trânsito, com as pessoas, a vida acontecendo, trabalho, filho, marido, sei lá, papagaio periquito. Como você vai se manter aquele centramento dentro de todo esse caos e essa confusão? Então, isso foi uma coisa que eu sempre questionei, porque, tipo assim, eu sempre ouvi muito, tipo, não, mas você tem que ir, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, eu falo, tá, mas é fácil ir pra esses retiros, não tô criticando. Retiro às vezes é muito bom, todas essas coisas são muito boas, eu já fui em muitos. Nenhuma crítica a isso. Você faz bem, se você sente que vai, vai. Mas pra mim, Natália, toda vez que eu estava lá, eu falava, tá, é muito fácil eu me conectar comigo mesma nesse ambiente, estando todo preparado, num ambiente calmo, não sei o quê. Mas como que eu me mantenho nesse centramento na minha vida cotidiana? Na minha vida cotidiana eu não tenho isso. Na realidade, tipo, tem uma época que eu nem tinha casa, eu estava viajando, eu era nômade, ficava de um canto pro outro. Como encontrar esse centramento no meio tipo, de todo esse caos? Eu acho que esse é o maior desafio, eu acho que essa é a maior beleza também, a partir do momento que você percebe que eu não preciso ir no Monte do Himalaia. Se eu quiser, eu posso ir. Mas eu não preciso disso para me conectar comigo mesmo. Eu não preciso disso para viver a minha autenticidade, para estar no meu centramento. Então, eu acho que esse, ao meu ver, Natália, é um dos maiores desafios. Mas quando você consegue entender isso e colocar, que a Ana falou, viver isso no dia a dia, não tem como você separar, não tem como você falar assim, tipo, tá, eu vou ser isso durante uma hora e depois outra coisa durante outra. Não, a sua autenticidade tem tudo que você faz, tá na vida cotidiana, tá enquanto você cozinha, tá enquanto você tá lavando roupa, tá enquanto você tá trabalhando, tipo, a espiritualidade tá em tudo. E também a sua autenticidade tem tudo. Tudo que você tem que fazer na sua vida faz parte de toda uma dança de conjunta. Não tem como você virar e falar, não, vou pausar isso aqui, colocar isso aqui em pausa e viver o outro resto da minha vida ali. Não faz sentido isso. Mas assim, dizer que isso é fácil? Não é. E atenção, que nós estamos a falar de um ponto de experiência pessoal também. Nós estamos a falar de um ponto, nós não estamos a dizer que nós somos iluminadas e que nós já percebemos como é e que estamos 100% autênticas e que... Atenção, e eu acho que isto é bom de reforçar, nós estamos na experiência tal como qualquer outra pessoa, tal como qualquer outro ser humano. Há pessoas que já experimentaram e por já terem experimentado já têm uma bagagem capaz de poder falar com outras pessoas e até avisar, mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas escolhas, por isso é aquilo que a Tassi estava a dizer, é estarmos abertos ao que o mundo nos diz, mas também sabermos distinguir o que é para nós ou não. Então nós estamos a falar também de um ponto de experiência, e quantas vezes é que eu já não estive metida em fórmulas que outra pessoa disse que era assim que tinha de ser, para eu conseguir estar melhor. E agora eu percebo que eu estava num baixo de onda, que eu sou emocional e que eu estava realmente a dar respostas que não eram minhas e ver uma vida que não era a minha e que realmente eu estava a tentar procurar uma saída, e se alguém me diz que para eu encontrar a saída eu tenho que aplicar uma fórmula, eu vou aplicar a fórmula
porque eu quero encontrar a saída. Eu estive lá e eu fiz todo o processo, e quando nós vemos de fora a vida e quando percebemos que eu realmente não estava a seguir o meu ser, e atenção, quem estava de fora avisava-me. Eu lembro perfeitamente da minha mãe dizer: por favor, tu não sejas manipulada, tu ouve aquilo que é para ti. E eu dizia: sim, sim, eu estou a ouvir aquilo para mim. E se calhar naquela altura aquilo era realmente para mim, estar naquela forma, naquela experiência, daquela forma, percebem? Então, não é tentar impedir-nos de ir para a experiência, e não é tentar impedir o outro de viver uma situação que, apesar de nós acharmos que não é indicada, o outro tem que a viver. Cada um tem o seu processo. E neste processo, a única salvação, entre aspas, é a pessoa estar a ouvir o seu ser. Porque se for para mim entrar naquele retiro, com aquela pessoa, fazer aquela rotina toda, experimentar da minha vida como é que é, se for assim para mim, eu vou experimentar. Por mais que depois eu venha a descobrir que não é a minha forma, ou venha a descobrir que há coisas que realmente podem ser a minha forma e que eu aprendi muito com aquilo. Então, nós estamos todos no processo de aprendizagem. O ponto é não nos fecharmos, tal como a Tássia estava a dizer, não nos fecharmos numa visão que alguém nos dá sobre como é que deve ser vivermos a nossa vida, e começa logo com: tens de ter um trabalho de X a X horas, tens de receber tal, depois tens de ter uma casa, depois tens de ter um filho, depois tens... Então há todo um processo, uma expectativa da vida que outras pessoas colocam em nós, que há pessoas que se realmente conectam com isso e querem isso para elas, e há outras que não, mas com a pressão do tem que ser, e sempre foi assim, não quero desiludir os outros, constroem-se as suas vidas. Por isso, nós aqui neste vídeo, nós não estamos a dar a fórmula, nem estamos a dizer o que é certo, o que é errado, o que é que deve fazer ou não na sua vida para ser autêntico. Mais uma vez, é desconstruir toda essa ideia e voltar ao ponto base, que é, como a Tássia dizia, o ser autêntico é viver as suas respostas. Agora, o como, de que forma, quando, isso deixamos consigo. E isso você nunca vai ver a gente fazer, de realmente dizer o que você tem que fazer. A gente realmente não segue essa estrutura de dizer o que tem que. Às vezes chega uma pessoa ou outra perguntando: Tassi, mas o que você acha que eu deveria fazer? E eu devolvo a pergunta de volta, porque é muito mais fácil a gente querer perguntar para o outro o que ele acha que a gente tem que fazer. Porque aí a gente terceiriza a responsabilidade, né? Ah, mas eu fiz exatamente tudo que me disseram que eu tinha que fazer. Mas e aí? Né? E onde você estava nisso tudo? Cadê a sua responsabilidade? É como mesmo pegar o volante do carro e dizer: é para cá que eu vou, e honrar isso, porque você realmente sente que é isso. E, inclusive, tem até, eu não sei se vocês chegaram a assistir Gilmore Girls, um seriado que eu assisti quando era criança e meu avô odiava, que ele falava que as mulheres falavam muito rápido, mas tem um momento, né, que a Rory, que é a filha querida, que todo mundo disse que o que ela era, né, extremamente inteligente, extremamente capaz, que ela tinha que ser jornalista, que ela tinha que fazer a faculdade tal, ela seguiu exatamente tudo o que disseram que ela tinha que fazer. E quando chega uma pessoa que diz: ah, não, mas você não tem dom para isso? Não, ele fala assim, ela se quebra, porque é como se tudo que ela tivesse construído veio de uma formação externa, e aí quando chega outra informação externa de peso, ela não sabia qual que era a resposta dela. E tudo bem a gente não saber, e várias vezes eu não sei, mas você se abrir para deixar a vida te mostrar, para dar um tempo mesmo, às vezes a gente só precisa de um tempo para digerir, porque se a gente não sabe a resposta naquela hora, é porque talvez a gente não precise dessa informação nessa hora, e tá tudo bem não saber, mas não trazer a responsabilidade, não terceirizar essa responsabilidade, não dar o seu poder de escolha para outra pessoa. Acho que isso é o mais importante, isso eu acho que é uma das coisas que mais tira a nossa autenticidade, tira a nossa força, é quando eu entrego o meu poder de escolha para outra pessoa
e eu faço exatamente aquilo. E tudo bem, várias vezes eu pergunto para a Ana, várias vezes eu pergunto para a Nath, é legal ouvir a visão de fora de outras pessoas, mas nunca a visão de fora de outras pessoas deve ser maior do que a minha voz. Tudo bem as pessoas compartilharem, né? A gente pode ouvir, mas não deixe isso ser maior, e porque realmente isso tira a nossa força, a gente fica dependente, né, dessa visão externa, e a gente acaba vivendo uma vida fora do nosso trono, fora da nossa força, e isso, assim, é uma das coisas que mais drenam o nosso poder mesmo, fazem a gente ficar desconectado, né, da nossa alma, pode até mesmo perda de vitalidade mesmo ao longo do prazo, porque a gente está vivendo uma vida fora do nosso centro, da nossa força. Na nossa resposta está a nossa força. Esse é um ponto muito legal que a minha irmã falou, desse negócio, tipo assim, óbvio, a gente gosta de compartilhar e ouvir a opinião dos amigos e tudo mais. E, inclusive, vou até citar um caso, tipo, de nós três. Um tempo atrás, eu tinha certeza que eu queria algo, eu tava compartilhando, mas tava difícil, tava meio travada, e aí eu conversando com as meninas, eu virei e falei assim, explicando a situação, contando como eu tava me sentindo, que eu tava me sentindo meio triste, meio mal com toda a situação. E elas estavam assim, mas você já parou pra pensar que às vezes é porque não é pra você ir por esse caminho, isso é um não, isso é um não. Eu falei, não, eu tenho certeza que isso é um sim. É um sim pra mim. Pode não estar parecendo, porque tipo, muitas coisas, mas eu tenho certeza que é um sim, eu não tenho dúvida desse sim. E eu fiquei até meio frustrada, que eu fiquei tipo assim, cara, vocês não estão me ouvindo, não tô com dúvida do meu sim. É tipo assim, é só um momento que está acontecendo. Mas, tipo assim, é legal ouvir os outros, mas você, tipo, não se deixe levar pela ideia dos outros. Fica, tipo assim, se você tem certeza que aquilo é pra você, se agarra também, tipo, nisso, não, tipo, não deixa ninguém te tirar. A gente sempre fala do troninho. Eu adoro a analogia do troninho. Você tá sentado no seu trono. Deixa ninguém te tirar e falar assim, não, você não sabe o que você está fazendo. Eu vou me colocar, tipo assim, eu vou dizer o que você tem que fazer e te tirar do seu troninho. Não, você que tem o poder da sua vida, você que tá no trono da sua vida, só você sabe o que é pra você ou não. A gente pode falar assim, você tem que seguir o seu desenho humano. Não, tipo, vê, você tá no seu trono, testa na sua vida. Tipo, alguém vai te falar assim, esse não é o caminho pra você seguir. Quem disse que esse não é o caminho pra eu seguir? E pode ser que não seja, mas eu vou seguir pra chegar lá e talvez quebrar a cara e perceber, talvez não era mesmo, mas eu decidi seguir. Eu fiz isso por mim e não porque alguém virou e falou, tipo, não, você não deve ir ou você deve ir. Eu fiz por mim mesma. Pode ser que a pessoa vá certa e vai quebrar a cara. Pode ser que no caso que eu falei das meninas, elas pudessem ter razão. Talvez não era um sim, tipo, eu não devia ter insistido. Mas pra mim era. E podia ser que eu podia chegar lá e quebrar a cara. No caso, não foi o que aconteceu. Deu tudo certo. Mas, pelo menos eu ia fazer quebrar a cara, consciente de que eu quebrei a cara indo atrás de um sim que era pra mim. Este empoderamento foi daqui que nasceu o Fluxo. Foi realmente a partir daqui que nasceu o Fluxo. Quando nós percebemos que nós, ao darmos a nossa resposta a outra pessoa, o nosso poder de escolha a outra pessoa, nós realmente estamos todos nisto e começa desde criança. Nós damos o poder de resposta aos nossos pais, porque nós não sabemos bem para onde ir. E nós assumimos isso, não é? Então, nós fomos criados mesmo para dar a nossa resposta a outra pessoa. E nós continuamente procuramos que alguém nos vá dizendo, não é? O professor, depois alguém no trabalho, alguém que está acima de mim. Então, há sempre uma busca por onde é que eu vou buscar alguém que me diga agora pronto, eu hei de seguir. E nós saímos do nosso trono, como nós estamos aqui a falar. E nós podemos ter conselheiros à nossa volta dentro da nossa sala, do nosso trono. Só nunca sair do trono para deixar alguém comandar, porque nós não fazemos ideia para onde ir. Isto é que é o ponto. Então, empoderamento está interligado com a autenticidade, porque a partir do momento que nós estamos a ser autênticos, nós estamos empoderados da nossa própria resposta, empoderados daquilo que nós somos, empoderados daquilo que vem aí também, com poder para ultrapassar o que vem, porque sabemos que o passo que nós estamos a dar porque assim nós o entendemos. Isto é empoderamento. E quando nós colocamos isto nas mãos de outra pessoa, seja ela qual for, nós estamos a dar o nosso poder a alguém. E atenção, e já respondendo a várias perguntas que também nos chegam no fluxo, que é, o próprio desenho humano pode ter informações, pode ter conceitos, coisas que nos podem tirar desse trono.
porque, então, porque se a minha variável do ambiente é kitchens, é cozinha, quer dizer que eu tenho que estar na cozinha, tenho que ir trabalhar para a cozinha. Pá, não! Você faz o seu próprio processo, o próprio percurso. Então, mesmo as ferramentas podem nos retirar este poder. Tudo depende de como é que nós olhamos para elas. Tudo depende da forma como utilizamos. Então, mais uma vez, a ferramenta é um conselheiro que está ao nosso lado no trono e que nós podemos escutar e podemos ver, ok, vou experimentar na vida e ver se este conselho é útil ou não para mim. Por isso é tudo uma questão de nós nos questionarmos e nós vermos na nossa vida o que é que faz sentido no nosso processo, sem nos desconectarmos, mais uma vez, e eu vou reforçar isto, daquilo que é a vida do dia-a-dia. Porque há muito esta ilusão de, por exemplo, eu quero que o meu trabalho passe a ser terapeuta. Então, eu para isso vou ter que fazer todo um processo fora daquilo que é o meu dia-a-dia, mas eu não tenho que pagar contas, isto é tudo muito lindo, mas eu tenho contas para pagar, isso podia ser, mas eu tenho... Realmente, e é verdade, porque é um processo que se constrói no dia-a-dia, se é algo que eu realmente quero, eu vou fazendo espacinhos para tornar isto possível, mas sempre conectado com a minha vida no dia-a-dia, não é um salto de fé, somente pelo salto de fé, sem ter consciência de que é nas pequenas decisões do dia-a-dia que nós estamos a construir também a nossa vida. Às vezes é preciso ter saltos de fé. Estou a criticar saltos de fé? Não estou. Não estou a dizer que não deve largar tudo e mudar de vida. Já fiz isso várias vezes. Pode, deve-se. É uma coisa para si. Então não ir buscar estas fórmulas, nem aceitar nada como verdadeiro, a não ser que sinta isso e aplique na sua vida e veja os seus próprios resultados. Eu lembro de uma vez que eu estava com o meu marido e uma das pessoas que estava junto com a gente falou assim, olha, Diego, funciona assim, você vai entender que para fazer um casamento dar certo, é só você aceitar o que a sua mulher diz, onde ela quiser ir, aonde você quer ir também. E aí, eu lembro que eu olhei para meu marido e depois eu falei, eu não quero isso. E isso não pode ter sido a fórmula de um relacionamento saudável para outra pessoa, mas eu não quero esse tipo de relacionamento pra gente, porque eu quero muito que você consiga dar a sua resposta a partir daquilo que você sente que é a sua resposta. Se você não quer ir para o lugar, tudo bem, se não for um sim para você. E a gente precisa muito... esse eu acho que eu acredito que é o desafio dos relacionamentos saudáveis, né? Você incentivar o outro a viver a sua resposta, a viver os seus sims, a viver os seus nãos, e o outro também te incentivar a viver as suas respostas, a viver os seus sims. E porque muitas vezes a gente quer impor, e se não é para mim, e se é um sim para mim, tem que ser um sim para outra pessoa também. E não é verdade, né? Então a gente conseguir respeitar a nossa autenticidade, a autenticidade dos outros, dos nossos amigos, e dos nossos amigos, dos nossos familiares, companheiros, porque é isso, não é só porque funciona para outra pessoa ou funciona para mim que vai funcionar para todo mundo. E saber viver isso, né, é uma dança, a gente vai aprendendo aos poucos, mas de deixar as pessoas sentarem cada uma nos seus tronos e não deixar ninguém te tirar do seu trono, porque só você pode responder por você. E se você está percebendo, por acaso, que existe algum pilar da sua vida que tem alguém dizendo, né, dando as respostas por você, cuidado, fica atento, avalie e se questione. Se questione sempre, será que é essa mesmo a minha resposta? Será que eu realmente tenho que fazer isso? Será que isso é verdadeiramente um sim para mim ou não? E eu acredito que para nos ouvir, claro que a gente precisa silenciar um pouco o externo e ter esse momento, né, de se questionar e olhar para dentro, mas não é tão difícil assim. Acho que o mais difícil mesmo é a gente bancar essa resposta, mas a gente no fundo sabe, a gente pode ter medo, pode ter dúvida,
pode não estar tão segura assim, porque a gente ainda não fortaleceu essa conexão, mas geralmente a gente sabe a resposta. Até mesmo nesse exercício com a Nath, que a Nath contou a história, foi muito interessante, porque a partir do momento que a gente falou para ela, será que é realmente isso, Nath? Avalia. Ela olhou e falou, é isso, ficou claro, porque quando ela pensou no não, de não ser daquela forma, ela ficou claro para ela. Então, que bom, né, que ela teve essa clareza, que ela seguiu mesmo a resposta dela, e se quebrar essa cara também, tá tudo bem, né, eu acho que a vida é isso, é a gente experimentar para a gente ter certeza e que a gente viveu realmente a nossa verdade, ou não. Essa é uma questão muito legal, né? A gente fala muito sobre, tipo assim, autenticidade. Mas, assim, se eu quero viver a minha autenticidade, eu também devo querer que o outro viva a autenticidade dele. E é muito louco como muitas vezes, tipo, principalmente em relacionamento amoroso, mas não só em relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, às vezes com amiga, qualquer coisa, a gente acaba, às vezes, podando o outro das escolhas dele porque não condizem com as escolhas que a gente quer. Mas se a gente quer tanto viver a nossa autenticidade, por que a gente não deixa o outro viver a autenticidade dele também? E esse processo de viver a sua autenticidade pode ser muito chocante para outras pessoas também. Porque, tipo, se você é aquele tipo de pessoa que, tipo, é people pleasure, que adora, tipo, agradar aos outros. A partir do momento que você começar a dar um não, porque você está se empoderando das suas escolhas e fazendo o que você quer, e não mais o que o outro quer, isso pode assustar muitas pessoas e pode até afastar algumas pessoas da sua vida. E você pode até começar, tipo, poxa, e começar a repensar sobre as pessoas que você tem na sua vida. Tipo, essa pessoa realmente estava ali só porque eu fazia tudo que ela queria, ou simplesmente, tipo, ela estava ali porque realmente queria estar comigo. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Eu percebi muito que quando eu passei a tentar ser mais, respeitar mais as minhas escolhas, por exemplo, todos os dias os meus amigos sabem que eu nunca vou dizer um sim pra sair com ele só porque, tipo, eles me convidaram. Porque antes eu lembro que eu era muito people pleasure. Eu adorava agradar todo mundo. Então, tipo, todo mundo me chamava pra uma coisa, eu não queria ir, mas eu falava, eu tenho que ir porque é pela pessoa. Aí eu ia. Ou então, quando eu não queria, eu ficava inventando 750 desculpas, do tipo, desculpa, eu surgiu um trabalho de última hora, eu tô meio presa, não vou conseguir sair. Ou tipo, nossa, você não sabe, o cachorro da minha vizinha comeu uma coisa que passou mal, eu tenho que levar o cachorro da minha vizinha no veterinário. Tipo, é mentira, eu só não queria ir. A partir do momento que eu assumi, tipo assim, olha, desculpa, eu não quero ir, ou tipo, eu não posso ir, mas por que você não pode ir? Porque eu não quero. Simplesmente não quero. A partir do momento que eu comecei a assumir a minha verdade, e não tipo, ficar inventando desculpa para as coisas, muitas pessoas se afastaram da minha vida, porque elas só queriam aquela pessoa que estava disposta a tudo. Ou então, tipo assim, nossa, mas você tá me dando um não. Tipo, por que você tá me dando um não? As pessoas ainda veem dar um não como se fosse algo pessoal. E não é. E você vai perdendo muitas pessoas. Hoje em dia eu vejo que eu requalifiquei muito o meu círculo de amizade. Hoje em dia eu posso muito bem falar tipo, para uma amiga, tipo, olha, eu tinha combinado de ir num café com você, mas assim, não tô afim, desculpa. Tipo, não tô me sentindo no momento. Foi mal. E nunca minhas amigas ficam chateadas comigo e falam assim, eu te entendo, tá tudo bem. A gente marca outro momento. Então, é muito legal quando você consegue perceber que, tipo assim, algumas pessoas nunca vão entender, não vão te apoiar a você estar no seu trono. Mas existem outras pessoas que podem aparecer, ou você vai perceber realmente quem realmente te apoia de você estar ali sentado no seu trono empoderado. Você vai realmente perceber quem realmente quer estar ao seu lado, quem realmente está torcendo por esse seu momento, tipo, de estar sentada no seu troninho e vai, tipo, te apoiar e, tipo, estar ali do seu lado realmente, tipo assim, cara, é isso, realmente. Faz isso que você está no caminho certo. E também, tipo, se torna uma via de mão dupla. Você vai viver a sua autenticidade, o outro vai te apoiar e você vai apoiar o outro e todo mundo vai estar no seu troninho feliz. E assim, é claro que nesse processo da vida vão ter alguns momentos onde a gente vai ceder um pouquinho, onde a gente vai realmente, tipo, vai ter aquela dança, não tô tão afim de ir, mas tem um exercício bem legal que eu acho que vale a pena, que eu tenho feito com o meu marido e tem dado certo. Mas, sim, testem e depois contem pra gente tudo isso, se vocês estão testando, o que vocês acham, se dá certo ou não. Mas a gente tem feito assim. Por exemplo, ele me pergunta, você quer ir nesse lugar, por exemplo? É de 0 a 10. Aí eu falo de 0 a 10. Se é um 0 para mim,
Aí é tipo, tá, tudo bem. Aí se é um 5, tá, vou pensar, vou digerir. 7? Não, eu vou. Então, assim, de 0 a 10, o quanto, e aí a gente consegue ter uma noção de qual que é a resposta do outro, para a gente conseguir também viver respeitando a resposta do outro, mas também sabendo onde a gente pode ceder, onde a gente não pode, no que é importante. Então, se eu sei que algo é muito importante para ele, e para mim é um 5, eu vou, é muito importante para ele. Então, a gente vai conseguindo também fluir, nunca desrespeitando a minha resposta, mas também sabendo os pontos onde eu posso ceder, mas sem sair do meu trono e sem tirar a outra pessoa do trono dela. Eu acho que isso é o mais importante, porque é isso que a Nath disse, conforme eu vou florescendo e nutrindo esse círculo de amizades, de pessoas ao meu entorno que respeitam a minha resposta, eu respeitando a resposta deles, isso vai ficando automaticamente, né? Porque como que eu posso querer que a outra pessoa respeite o meu sim, se quando a pessoa diz sim, eu nunca respeito? Acho que essa é a reflexão que a gente pode fazer, né, sobre o quanto que eu estou sendo autêntico, o quanto que eu estou respeitando as minhas respostas e o quanto que eu estou respeitando também as respostas dos outros, porque é isso, sempre a vida vai ser esse espelho. Se você não respeita a resposta dos outros, os outros não vão fazer isso de volta, né? Não vai ter esse feedback. Se você percebe que a pessoa não respeita de jeito nenhum as suas respostas, opa, sinal gigantesco aí, uma bandeira vermelha dizendo tem alguma coisa aí que eu preciso realmente avaliar. E eu acho que é muito importante, quando estão a tomar estas escolhas, que percebam se estão a tomar a partir de um lugar de medo ou se estão a tomar realmente a partir de um lugar de empoderamento. Porque muitas das escolhas que nós tomamos, não, estou realmente empoderada, é isto que eu quero, mas o que está na base é o medo de perder alguém, é o medo de não chegar a algum lado, é o medo de não ter como sustentar, é o medo... Então, eu estou, na verdade, a ser guiada pelo medo. E posso dizer, não, isto é realmente a minha resposta. Mas não é uma resposta autêntica, com base no florescimento, com base no crescimento. É uma resposta que é autêntica, sim, mas é com base no medo, e o medo prende, o medo aprisiona. Então, também é muito importante neste processo de encontrarmos a nossa resposta e na conexão com o outro, e na conexão com a vida e nas escolhas que nós fazemos, termos a consciência de onde é que está a partir, qual é a raiz desta minha resposta. E realmente, muitas das vezes, quando eu vos dizia que minha mãe dizia cuidado, vê se não está a ser manipulada, eu dizia que não, porque eu estava a fazer uma resposta com base naquilo que eu sentia, mas eu nunca tinha reparado que a raiz era um medo, a raiz era uma fuga, era eu tentar sair daquele círculo que eu não conseguia sair, daquele vício que eu não conseguia sair. Então, era uma tentativa de fuga para retirar um peso que eu tinha dentro de mim. Isto não é uma resposta autêntica com base no crescimento e na evolução. Isto é uma resposta com base no medo de ficar ali naquele círculo, no medo de nada mudar, no medo de não ter uma saída, no medo de não conseguir chegar onde eu gostava de chegar. Então, também é muito importante, se sentares no trono, sim, mas a nossa resposta vem de onde? Não é? Vem de qual é a base. E quando é um medo, está tudo certo, todos nós temos os nossos medos, mas quando é um medo, dizer, ok, mas não é nisto que eu quero construir a minha vida, não é esta a base que eu quero dar. O medo existe, eu estou a vê-lo, mas isto não é com base nele que eu vou avançar, ou que eu vou recuar, ou que eu vou recusar na minha vida. Então, mesmo na relação com o outro, até isto para mim é um não negociável, mas se eu disser isto, vou perdê-lo na minha vida. Ele vai fazer disto um escândalo, ele não vai aceitar. Por isso é preferível eu ceder, eu estar calado e dizer que isto é um 5, por exemplo, do que dar realmente a minha resposta verdadeira daquilo que me apetecia. E atenção, nós acabamos por criar no outro também a expectativa de como é que nós funcionamos, não é? Então nós estamos a educar o outro também na nossa forma. Então se eu estou sempre com medo, e eu até posso dar um exemplo concreto de uma pessoa que me dizia, eu nem sou capaz de dizer ao meu marido que eu penso isso, porque se eu disser, ele vai fazer disto um filme, ele vai achar que é com ele e eu nunca mais vou conseguir ter uma conversa com ele. Isso bolas, mas é isso
que queremos num relacionamento, numa relação, estar com este tipo de pensamentos do que é que eu posso ou não posso, porque é que o outro vai reagir, o que é que o outro vai fazer. Então é isso, é realmente sim seguirmos a nossa resposta, mas essa autenticidade tem de vir num lugar de evolução, de empoderamento, de florescimento, de vida, não um lado de medo, de encurralamento, de ficarmos no medíocre, de ficarmos satisfeitos com o que a vida traz agora, mesmo não estando satisfeitos com o que a vida traz agora. E como saber se uma decisão está sendo baseada no medo ou na verdade? Ninguém pode te dizer isso, só você. É só você, tipo assim, pensa, se você tem uma decisão que você não sabe se está tomando por base no medo ou realmente porque é uma decisão de ponderamento porque você quer. Reflete sobre, que nem a Ana falou, reflete sobre a raiz dessa questão. É um medo ou não é um medo? Primeiro que se já surgiu uma duvidazinha, se você está respondendo por autenticidade ou por medo, muito provavelmente a pessoa já tem aquela pulguinha atrás da orelha falando, talvez seja por medo. Mas ninguém vai poder te dizer se isso está vindo de um ponto de medo ou um ponto de empoderamento. Só você tem essa resposta. Então, se questione. Isso é algo que, tipo assim, acho que a gente nunca vai cansar de falar. Se questione. Porque a única pessoa que tem a resposta, se é por base de medo, por base de realmente eu confio nisso, é você mesma. Tipo, só você tem essa resposta. Então, assim, se questione. Tipo, tá, analisa esse ponto. Esse ponto na minha vida hoje em dia é o que tá me trazendo mais, sei lá, dor de cabeça, que eu não tirando minhas noites de sono. Pega um caderninho, escreve sobre isso, deixa, tipo, florescer, tipo, vai escrevendo, vendo, tipo, o que vai sair nos pensamentos. Ah, eu odeio escrever. Grava um áudio pra você mesmo. Não sei, faz da forma que você achar que funciona pra você. E eu, Natália, sou de escrever. Então, toda vez que eu tenho qualquer coisa que tá, tipo, me incomodando, qualquer dúvida, eu começo a escrever. Quando eu começo a escrever, tipo, começa a vir várias coisas que eu vejo e falo, ah, tá, pronto, consegui entender. Então, pra mim, assim, falo do escrever porque funciona. Mas, assim, vê o que funciona pra você, se questione. Não tome nada como que os outros digam como verdade, assim como não tome o que a gente está dizendo como verdade. Então, eu acho que todo esse vídeo para dizer se questione e experimente na sua vida. Como sempre, o resumo de todos os vídeos é esse. Até porque com o que você vai, como você vai querer viver afinal, né? Com uma vida que você tentou ou uma vida que você viveu com esse medo, né, dominando todas as suas respostas. Eu acho que é sobre isso, né? Eu sempre penso, a vida é tão curta, passa tão rápido, e o que a gente quer deixar de legado, né? Eu vou conseguir viver sabendo que eu nunca teria tentado por medo? Então, acho que é isso. Se questione, faça as perguntas certas e ouça a sua resposta. O que ajudou muita gente foi o desenho humano e continua ajudando. É uma base muito grande para mim, me ajudou a sentar no meu troninho. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso de alguma forma, vale a pena. Ouça e fique aberto, né, para fazer os seus questionamentos. Eu acho que é sobre isso, sobre tudo. Sempre, seja cético, mas ouça. Eu adoro esse compromisso. Inclusive, esse livro é muito bom. Dos 4 compromissos e dos 5 compromissos. Acho que a gente já falou bastante, mas a mensagem é essa. Espero que tenha ressoado por aí de alguma forma. E se ressoou, conta pra gente quais foram as reflexões, o que pareceu. A gente ama ouvir, a gente ama esse canal de troca, de conversa, porque a vida é sobre isso. Às vezes um insight que você teve pode muito contribuir na nossa vida, e os nossos insights também espero que contribuam para a sua vida, porque o fluxo energético ele surgiu a partir disso, a partir desses insights, dessas trocas, e para a gente é uma honra estar aqui compartilhando com você. E espero que contribua na sua vida, assim como contribui nas nossas. E é isso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para continuar acompanhando as nossas reflexões, nosso conhecimento, que a gente ama estar aqui compartilhando. E espero ver você nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos conteúdos, para que a gente continue seguindo junto esse canal de troca. Um beijo gigante e até mais.